Tem uma outra perguntinha aqui do Facebook também, falando a seguinte afirmação: quando tomo captopril, fico todo inchado e não melhora tomando antialérgico. Estou com medo de estar com uma doença maligna. Olha, é verdade, a gente tem que entender melhor o que é esse inchaço, né? É um inchaço com urticária, é um inchaço sem urticária, é um inchaço que ele só aparece quando você toma o captopril, ou ele aparece espontaneamente, independente de você tomando ou não captopril. Então, assim, é lógico que uma consulta médica é muito importante para você definir esse seu quadro clínico. Mas uma forma da gente tentar melhorar o conhecimento geral, né? Porque o conhecimento liberta, né? A gente, quando sabe das coisas, a gente fica liberto de muita coisa. A gente sabe, quando a gente aprende corretamente, não aprende errado também, porque tem muita coisa que é ensinada errada para a gente, justamente para nos manipular. Mas nesse caso, é um conhecimento bem técnico. O conhecimento técnico ele é difícil de ser manipulado, né? O conhecimento técnico que nós vamos apresentar aqui. O captopril ele é uma substância chamada inibidor da enzima conversora de angiotensina. É uma substância que ela age na metabolização de uma outra substância que leva a inchaço, chamado bradicinina. Tá? Então o captopril ele bloqueia essa substância que metaboliza a bradicinina, então aumentando a concentração, a quantidade de bradicinina no organismo. E a bradicinina ela tem uma ação de causar inchaço, causar edema. Tá? Então existe essa possibilidade de você não produzir adequadamente a substância que metaboliza a bradicinina, que eu não estou me lembrando agora, estou sendo bem sincero com vocês, eu esqueci o nome da substância que metaboliza a bradicinina, hein? Que coisa séria isso, hein? Mas eu vou correr atrás, eu sabia de cor isso, mas esqueci. Mas eu vou correr atrás, no próximo vídeo eu falo para vocês. Então existe uma substância que metaboliza a bradicinina, uma enzima, e essa enzima, por sua vez, ela é influenciada pelo consumo do captopril. E esse captopril, por sua vez, ele faz com que, quando você tome, em alguns pacientes, você tenha inchaço por ação da bradicinina. Tá? Então, o que nós orientamos? Se existe essa dúvida, retire o captopril. Tá? Retire. Agora, se for uma reação alérgica imunológica envolvendo anticorpos contra o captopril, existe a possibilidade sim de você estar desenvolvendo uma alergia. É raro, é raríssimo acontecer isso, tá? Muito, muito raro. Produção de anticorpos contra medicamentos, praticamente a gente tem dois tipos de medicamentos, são as penicilinas e as cefalosporinas, que são grupos de antibióticos. Agora o captopril é muito raro você ter produção de anticorpo contra o captopril, é quase zero. Mas se por acaso a sua reação estiver aparecendo com edema e urticária pelo corpo, existe uma pequena chance de ser uma reação imunológica mediada por anticorpo, apesar de ser raríssimo isso. Tá? E também existe a chance do captopril estar interagindo com as células imunológicas do seu corpo, que aí é mais comum, tá? Porque essa interação, essa reação colateral, essa intoxicação que por acaso o captopril possa vir a causar, ela pode agir diretamente nas células que produzem substâncias vasoativas, substâncias vasodilatadoras, que vasodilatam o nosso corpo, e elas se rompem. Tá? Os mecanismos ainda de ação, a fisiopatologia dessa interação ainda não é muito bem conhecida. Tá? Não se sabe muito bem como isso acontece, cada paciente desenvolve de uma maneira, ou seja, é difícil a gente tentar enquadrar essa reação colateral de medicamentos, incluindo o captopril. Tá? Mas existe essa possibilidade dessa intoxicação romper as células que produzem substâncias vasoativas, substâncias que vasodilatam o nosso corpo, e a gente tem inchaço pelo corpo e também urticária. Mas a diferença da questão da bradicinina para esse tipo de reação é que a reação da bradicinina não causa urticária pelo corpo. Agora, a reação que justamente libera histamina e outros elementos vasodilatadores causa edema e urticária. Tá bom? Olha, procure seu cardiologista, na dúvida, troque a medicação. Não tem teste a ser feito, não existe teste, prick teste, nem teste de puntura, onde você coloca gotinhas de captopril na pele para ver se vai reagir. Isso não existe. Tá? Não existe também um teste de sangue que você consiga saber se você tem a hipersensibilidade ao captopril. E também
teste de provocação eu acho um pouco perigoso. Eu particularmente não gosto muito, né? Eu sei que há casos de pacientes que precisam realmente fazer o teste de provocação porque ele só tem aquele arsenal terapêutico para usar muitas das vezes, ou seja, é uma medicação que eles só conseguem usar aquela e eles estão na dúvida porque aquela medicação faz parte da família de um medicamento que eles já desenvolveram alergia. Então, o teste de provocação, apesar de ser bastante arriscado, em alguns casos é bem indicado. Mas nós no projeto não fazemos o teste de provocação, tem que procurar um serviço de referência hospitalar para que você tenha todo o suporte básico de vida caso tenha alguma reação colateral grave, alguma anafilaxia, algum choque anafilático durante o procedimento de teste de provocação. Mas um caso simples como esse é procurar o cardiologista e pedir a troca do captopril para uma medicação menos agressiva, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, se gostou, compartilha e se inscreva no nosso canal no YouTube, ativando as notificações. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você ativar as notificações, você recebe as nossas publicações e também compartilhando, você vai ajudar muita gente que tem o mesmo problema que você. Tá bom? Um abração, obrigado, hein?